Gente, mais um Redireção. E hoje eu tô tão feliz, eu tô com um pouco de dor de barriga. Gente, ela Porque tá, assim, ela tá passando mal desde hoje de manhã. porque eu sou fã dele e eu amo as pregações dele há muito tempo. Aí eu Porque ela acha conheci. que ele é bravo, então ela É. fica com medo, gente. Pastor, eu achava o senhor bravo, confesso. Muito Mas bravo. não tem nem cara de bravo. Só que depois eu conheci o senhor lá no encontro de casais, Sim. da família, com o sogro. Eu falei, ele é tão bonitinho. E detalhe que o senhor tem uma neta que chama Chloe. Chama Chloe, Então eu verdade. já achei maravilhoso, porque ninguém chama Chloe. Só a sua neta e minha filha. Então eu falei, ele é bonitinho. Eu falei, meu sogro, ele é igual a você, é todo bonitinho. Ai, que Então eu legal. estou muito feliz que o senhor veio no E podcast. a gente já trouxe até Obrigado. livro que vai ser lançado de primeira mão aqui, mas quem vai falar do livro é o reverendo Arival. É. Mas a gente trouxe pra tietar mesmo, pra pegar autógrafo. É, lógico. Hoje a gente tem o privilégio de ter com a gente reverendo Augustus Nicodemos Lopes, ministro da primeira igreja... É ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e pastor na primeira Igreja Presbiteriana de Recife, que hoje nós vimos pelas redes sociais que ele está indo para United States, né? Como diz o pastor Arival, vai virar preletor internacional. É autor de Apóstolos, a Verdade Bíblica, sobre o apostolado, publicado pela editora Fiel e de muitos outros livros. É palestrante em conferências e seminários teológicos no Brasil e no exterior. E a parte mais importante, porque o Redireção gosta disso. É casado com Minka Lopes, com quem tem 4 filhos. Hendrika, Samuel, Davi e Ana. Pastor, muito obrigada pela disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda é loucura, mas a gente tá aqui assim, né, Rê? Não, e feliz da vida. Gente, eu que agradeço aí a oportunidade, viu? Espero que contribua bem pro programa e para toda a audiência de vocês. Nós não temos dúvida. E nós já vamos fazer um quebra-gelo. Peraí. Vamos lá. Coisas da Edilane. Que será? Eu tô vendo uma A coxinha melhor ali. coxinha de São Eita, Paulo. meu pai. Quem? Pro senhor. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Olha, eu amo sim. Tem vezes que eu acordo de madrugada lá em casa, né? Aí pega a moto, aí pega a estrada, já sei onde tem os locais estratégicos da coxinha e vou lá. Não, a gente foi pesquisar quais são as coxinhas premiadas de São Paulo. Essa é do Frangó, que fica lá na freguesia do... nem nós estamos fazendo merchan. É verdade. Mas a gente pediu pra buscar e a gente pediu pra fazer no momento em que pudesse chegar junto contigo aqui, tá? Rapaz, Então, que pra coisa depois do maravilhosa. podcast... Muito obrigado. Não dá pra comer um agora não, né? se Só quiser, depois. fique à vontade, porque aqui o Redireção é Aqui é assim, assim. né? Eu vou me controlar até o final. Tá bom. Pastor, quando a gente teve a certeza aí de que você ia ter esse tempinho pra nós, Sim. a gente ficou pensando sobre o que falar, né? E o Redireção nasceu com o objetivo de falar não só para mulheres, mas para uma nova geração que tá um pouco distante da palavra em si, vem buscando muita coisa que não tem a ver com aquilo que Deus tem pra nós. E aí a Renata ainda falou, não, nós já sabemos sobre o que nós vamos falar com ele. Qual que é o tema, amiga? Pastor, a gente quer conversar sobre como começar certo e terminar certo. Muito bem. Combater o bom combate, guardar Porque a fé. às vezes a gente se perde no caminho e aí termina tudo errado numa coisa que era pra ser bom. E como começar certo e terminar certo? Certo. Quando se fala assim, começar certo, a vida em geral, Exato. algum projeto... A vida em geral. A vida em geral. Aham. Porque às vezes a gente se perde no caminho. Se perde. Infelizmente, isso é verdade mesmo. Eu creio que existem alguns princípios básicos, né, que a gente encontra na própria Bíblia, que se a turma mais jovem observasse e orientasse, as chances de pegar um caminho errado reduziria muito, né? Em primeiro lugar, obedecer a palavra dos pais. Estou pressupondo aqui que os pais têm algum conhecimento de Deus e estou pressupondo que a maioria da nossa audiência é evangélica, né? Sim. Então, obedecer o que é que os pais dizem. Nem sempre os pais estão certos, mas eles foram colocados por Deus como autoridade na vida das pessoas, dos jovens, né? Dos adolescentes.
Então, escutar a sabedoria dos pais. Eles podem estar errados, podem não conhecer muito Bíblia, mas é uma geração à frente, né? Quer dizer que tem uma experiência, já viram que algumas coisas dão certo, outras não dão, e eles têm experiência e podem falar. Isso é importante. Também participar ou estar junto de uma comunidade cristã, onde ele possa fazer amizades e ter gente que possa aconselhar. E o melhor ainda, ter amigos que possam dizer, olha, esse caminho aí que você está seguindo não tá bom. Uma das coisas que fez muita diferença na minha vida foi exatamente o fato de que eu, desde cedo, tive amigos que tinham a franqueza necessária de chegar e dizer para mim, olha, isso que você está fazendo aqui não vai dar certo. Então isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito. E é correto isso, né? É correto, a gente, né, fica receoso. Essa é a amizade verdadeira. A amizade verdadeira não é aquela que fica passando pano ou escondendo o que é que acha, mas chega lá, está escrito no livro de Provérbios, leais são as feridas feitas pelo que ama. Então quem ama, fere, né? Porque fere, ouvir a verdade. Né? Então eu tive gente assim, que me ajudou. E finalmente, comunhão com Deus diariamente. É um hábito que eu adquiri desde a minha conversão até o dia de hoje, diariamente ler a Bíblia, tirar um tempo para orar, para interceder, meditar, estudar. Isso é um hábito que eu adquiri que me ajudou muito, porque é daí que eu tiro forças para o dia a dia, para as dificuldades, os desânimos, as tentações dessa comunhão com Deus. O senhor comentou sobre a questão da comunhão com a comunidade também, né? Com a igreja. O que eu acho que, quer dizer, a gente percebe que a pandemia trouxe um movimento estranho para isso, né? Foi. E, na sua opinião, ok, quem não tem acessibilidade, quem não tem como frequentar um lugar, ok, mas quem tem, e eu falo por mim também, às vezes fala assim, domingo eu não vou no culto, eu vou fazer o almoço, deixa eu colocar o culto lá, tocando, né? Agora não mais, mas Deus precisou exortar no coração para fazer esse retorno para a comunidade. Certo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância do corpo, sabe? Certo. De estar junto. Olha, eu não tenho nem como exagerar, né, quando eu falo sobre isso, porque a Bíblia é muito clara sobre isso. O projeto de Deus, desde o início, era de, entre a humanidade caída e perdida, ele ter para ele um povo exclusivo, um povo dele. Um povo que o amasse e que trouxesse as marcas da aliança com Deus. Um povo que fosse diferente do mundo. Então essa distinção, povo de Deus, mundo, ela existe desde o início da Bíblia. A partir do momento em que você vê, por exemplo, quando o povo de Deus perdeu a característica de ser povo de Deus e começou a andar como o mundo, através daqueles casamentos narrados lá em Gênesis 6, Deus mandou o dilúvio. Ele viu que a coisa não ia, não é? O povo de Deus estava se misturando com o mundo. Então existe uma separação, uma distinção. Então, na hora que você esquece isso, que você faz parte de um povo chamado, escolhido, que tem marcas, tem práticas, tem liturgias, tem maneiras de viver, de se divertir, de se relacionar com o mundo e com a sociedade, então você se isola e você perde aquele meio que Deus determinou pelo qual ele haveria de nos abençoar. Veja, Deus poderia toda noite me recarregar durante a noite de uma forma automática. Igual a gente faz com o celular, né? Bota lá no... Deus poderia fazer isso. Mas não foi esse o caminho que ele escolheu. O caminho que ele determinou foi o que a gente chama de meios de graça. Pregação da palavra, leitura da Bíblia, oração, ceia do Senhor, comunhão com os irmãos. Então, estes são meios pelos quais Deus nos dá a sua graça. Se você se priva disso, se você deixa de ter isso, então Deus vai seguir a regra dele, não é? Ele estabeleceu esses meios para nos abençoar. Se você se priva desses meios, então você vai se secularizando, você vai esfriando o coração, vai endurecendo a mente, você vai perdendo aquela sensibilidade espiritual. Por isso que é importante você ter essa comunhão. Agora, eu sei que tem situações em que a pessoa quer estar presente na igreja, sim, mas não tem igreja perto onde ela mora, ou não tem igreja boa, ou por alguma razão ela está impedida de ir, por exemplo, é cuidadora da mãe ou de um filho que não pode sair de casa por Sim. conta disso, né? Aí eu entendo que numa situação como essa é permitido. Mas a pessoa tendo condições de estar na igreja e resolve ficar em casa
para fazer o almoço e assistir o culto pela televisão. Tá errado. Eu creio que é aquilo que eu disse, está se privando de um dos meios que Deus deixou. Exato. Não substitui. É uma coisa que quebra um galho, né, em situações específicas. Assim, a pessoa não pode estar presente, então assiste o culto pela internet. Mas é diferente, né? Junto a gente faz... Tem uma liturgia que a gente faz junto, a gente levanta junto, a gente senta junto, a gente canta junto. Verdade. A gente faz uma série de coisas juntos. Tudo aquilo expressa a nossa união e a comunhão que a gente tem em Cristo. Então, é essencial. De berço evangélico. Fiquei na igreja até os 16 anos. 16, 17 anos, caí fora. Saí, fui pro mundão. Tive uma vida muito irregular. Muita coisa das quais me envergonho hoje. Mas isso, aos 23, Deus teve misericórdia de mim e me trouxe de volta. Trouxe de volta. Foi. E aí eu vi a importância da igreja, como foi importante. Exatamente. E pra gente que é mãe, né, de criança pequena, não tem lugar melhor para criar o filho do que dentro desse ambiente que o senhor acabou de colocar para nós. Né? Exatamente. Olha, quando eu me converti, aos 23 anos, tudo que eu tinha aprendido na escola dominical, no departamento infantil, veio fresquinho na mente, como se eu nunca tivesse me afastado. Foram quantos anos? 16 para 23, 7. A menos que minha matemática esteja errada. Né? 7 anos. E fica, né? Aquela sementinha. Fica. No tempo certo, ela brota. No tempo certo. Aquilo que o senhor falou, né? Isso. Na pregação. A hora que o Espírito Santo... Na hora que vem, não tem jeito. Durante esse tempo que eu estava fora, eu resisti muito a vários pastores que tentaram me converter e trazer de volta. Né? Vinham falar comigo, eu não queria, caía fora. Me lembro de uma vez que eu estava num acampamento de jovens que fui levado pela namorada, né, que era a filha do pastor. Namorava com a filha do pastor. Nossa. Não era nem crente, né? Aí ela me convenceu a ir para o acampamento e aí um convidado pregou a palavra de Deus com muita clareza e eu senti que se eu ficasse ali eu ia me converter. Aí eu me levantei, saí, peguei o carro e fui embora, abandonei o acampamento. Eu não resisti o quanto pude. Até uma noite de setembro de 1977, quando a graça de Deus me alcançou. A gente tem aqui algumas perguntas, né? Que o pessoal deixou lá na caixinha pra gente. Eu vou fazer a primeira, que tá lá assim: qual conselho ele daria agora pra esposa, a filha e a neta dele? Que conselho eu daria? Meu Deus. Viu que colocou as meninas da sua vida, né, pastor? Sim. Olha, eu daria para elas, para minha esposa, minha filha e minha netinha. Eu tenho 2 netinhas, na verdade, né? A Chloe e a Samantha. Eu diria para elas que elas andassem dentro da palavra de Deus e que, no caso da minha esposa, ela já fez isso, mas no caso a minha filha também já fez isso, ou estão fazendo isso. No caso das netinhas, é que quando chegar a hora de pensar em namorar e casar, que procure alguém que tema a Deus. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser sempre lembrada, que a importância de você se prender em casamento a uma pessoa que tem a mesma convicção que você. Tem alguns casos que funciona, dá certo, a pessoa se converte. Tem, mas para cada caso que você me mostrar, eu lhe mostro 3, 4 que não deram certo. Sim. E a moça está sofrendo com um marido que não apoia, que não sabe orar, que não sabe aconselhar. No máximo, por causa da graça comum, tem um pouco de bom senso, no máximo, não é? E não consegue entender a razão e a raiz dos problemas, não é? Então, andar pertinho de Deus. No caso da minha esposa, ela já faz isso, é uma santa mulher de Deus. A minha filha casou com um pastor, a mais velha, também é uma mulher de Deus. E para Chloe e Samantha eu diria isso aí, né? Qual a idade da Chloe e Samantha, pastor? Elas têm 5 e 7. E para elas eu diria que seguisse o exemplo da mãe e da avó, de andar nos caminhos de Deus. Isso é muito importante, porque isso destrói, olha, quando isso não é observado, destrói a vida
Eu acho que fica aí uma atenção para nós pais, né? Prestar atenção nos sinais, né, pastor? Isso. Lembrando de que a vida celibatária, ela é uma possibilidade bíblica, não casar. É uma possibilidade bíblica. Está lá em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo, inclusive, parece bem animadinho com essa possibilidade, né? Diz que tem ocasiões que é melhor não casar. Não casar. Ficar solteiro. A solteirice, o celibato evangélico, hoje em dia é uma opção muito boa para quem não casou, não quer casar, tem dificuldades, tem outros projetos na vida que não seja somente ser mãe e cuidar dos filhos. Então, o celibato sempre foi uma opção. Sim. Só que por conta da nossa cultura, né, a gente faz a pressão nos filhos para casar, arrumar alguém e tudo, que acaba... Dá neto pra gente. E que acaba fazendo com que a menina tome uma decisão precipitada, né? Sim. Por conta da pressão. Mas eu acho que as igrejas deveriam ser mais sensíveis a isso e pensar no ministério dos solteiros adultos, né? Dar uma olhada nessa faixa que é grande, né? De pessoas solteiras adultas. A gente vai fazer a segunda conferência de mulheres agora em março, em Pinheiros, e a gente recebeu esse feedback. Toda vez que você vai para uma conferência de mulheres, muito se trata sobre casamento, criação de filhos, maternidade, enfim, e pouco se fala sobre as mulheres solteiras, né? Então eu acho que de fato a gente precisa começar a tratar mesmo, porque é como se fosse uma exclusão, né? Lá na primeira igreja do Recife, onde eu sirvo como pastor, a gente tem um ministério chamado Completo em Cristo, que é voltado para os solteiros adultos. E a gente todo ano faz uma conferência. Eu diria para você que 70% ou mais é de mulheres. Nossa. De mulheres. 70% ou mais. Você acha que a prevalência é maior? No caso de viúvo, geralmente o homem morre primeiro, né? No caso de gente casada... O homem geralmente morre primeiro e a mulher fica e nem sempre ela quer casar. Homem não, se a mulher morreu, ele não consegue ficar sozinho, ele vai arrumar outra mulher para casar. E Deus já sabia disso, desde lá do Éden. Opa, a mulher já fala, não, acho que não. E é também uma questão de matemática, né? Numericamente, no meio evangélico, as mulheres são em número maior do que os homens. E elas têm mais, eu diria, elas têm mais dificuldade num segundo casamento ou terceiro casamento. O homem não. Ele é mais... E acaba quebrando a cara também por conta disso, muitas vezes, né? Se precipita também. Mas a mulher, por conta da primeira experiência que não deu certo, então tem muita gente divorciada nesse grupo. Não deu certo o primeiro casamento, ela fica muito reticente com relação ao segundo, né? O homem não. Ele fica reticente também, mas ele está mais disposto a se arriscar do que a mulher, não é? Porque a mulher sofre muito mais, né? Quando existe uma questão assim. Porque ela fica com os filhos, ou tem a questão de cuidar dos filhos, né? O homem não, ele acaba a relação, ele está sozinho, livre, e a coitada da mulher ficou com 2, 3 filhos, né? Numa situação como essa, para você arrumar um novo casamento, é complicado, né? E tem a coisa do relacional que a mulher eu acho que essa coisa do relacionamento não é a qualquer custo, né? Não que a gente... Eu sei que é diferente, mas eu acho que quando você casa... A mulher, quando casa, ela tem deveria ter, pelo menos, né? Um amor por aquele homem que dificilmente você consegue se imaginar substituir, né? Fazer a troca. Sim. O que pro homem acaba sendo mais fácil, não por nada, mas porque o homem é mais... É isso mesmo. Como falar assim, sem parecer... Pra ajudar, cuidar, acho que é. O homem, ele é menos relacional, digamos assim. Tem uma outra pergunta, essa daqui, ela é lá da França, essa seguidora do Redireção. Não precisa responder em francês, não. Não, e é interessante, porque essa menina passou por um processo que ela era de uma seita, considerada evangélica, e ela teve um encontro... Ela é reformada hoje, estuda, dá aula, é um negócio incrível o conteúdo dela. E a pergunta para você, pastor, qual é o maior combate que as mulheres enfrentam hoje?
Aham. Olha, você tem várias frentes aí que representam um desafio para a mulher, né? Primeiro tem o próprio movimento feminista, que quando o movimento começou, ele tinha uma causa justa, queria que a mulher tivesse direitos iguais. Então, na época, a mulher não votava, a mulher não ia para a universidade, a mulher não ocupava determinados cargos, e ela ficava reduzida ao que a Simone de Beauvoir escreveu como sendo os 3 Ks em alemão, né? Kirche, Kinder e Kuchen, quer dizer, criança, igreja e menino. E criança, são as 3 funções da mulher, é isso aí. Ir para a igreja, cuidar da casa e cuidar das crianças, pronto. E então o movimento feminista se levantou contra isso aí e inicialmente eu diria, antes de aparecer essas feministas, né? Eu diria que as sufragetes lá na França, elas foram o primeiro movimento, e o nome está dizendo, elas queriam que as mulheres participassem dos sufrágios, dos votos, né? Mas com o passar do tempo, teve a influência de mulheres como Betty Friedan nos Estados Unidos, a Simone de Beauvoir, que era a amante do Paul Sartre, né? Era uma existencialista. E ideologias entraram dentro do movimento feminista e aquilo que antes era apenas uma luta por direitos iguais acabou virando uma cosmovisão, uma visão de mundo, em que o mundo todo que até o momento tinha sido desenhado pelo homem teria que ser redesenhado agora da perspectiva feminina. Deus não pode ser mais chamado de pai, Jesus não é filho de Deus, é a criança de Deus. A religião ela tem que ser toda refeita, os relacionamentos têm que ser todos refeitos também. Os papéis tradicionais foram todos terminados. E virou, né? Eu sempre gostei de filme de ação, né? É uma das coisas que eu faço quando eu quero me divertir, né? Divertir assim, quando Além de andar de moto? Além de andar de moto, assistir série e tudo mais. Se você for procurar hoje uma série onde você tem um herói homem, é muito difícil você achar. Verdade. Hoje é um empoderamento feminino, né, que agora mudou. Né? Agora o que o movimento feminista quer é o empoderamento feminino. Empoderar a mulher para que ela assuma não somente papel de igualdade, mas de superioridade e domínio sobre o homem. Né? Então a mulher cristã, um dos desafios que ela vai enfrentar é como é que ela vai se relacionar com isso. Porque o discurso parece justo. Né? Nós somos oprimidas durante séculos pelos homens, está na hora da gente definir o mundo de acordo com o que nós somos e o que nós pensamos. Então a mulher cristã, hoje em dia, ela tem que enfrentar isso, porque essa ideologia está em todo lugar que se for, né? A questão do empoderamento feminino. Está nas artes, está na diversão que eu já mencionei, está na educação. Sim. Na educação, às vezes, até adquire um tom mais pesado, porque junta com ideologia de gênero, não é? Ideologia de gênero. E a mulher tem que lidar com isso. E aí, infelizmente, os homens se omitem do seu papel bíblico de serem os responsáveis pela educação dos filhos. É uma coisa que está dita lá em Efésios 6, que infelizmente as nossas traduções acabaram obscurecendo esse significado. E a mulher que fica responsável pela criação dos filhos, e ela é que tem que lidar quando a menina chega em casa dizendo: mãe, eu descobri que eu gosto de outra menina, ou hoje eu dei um beijo numa menina, ou então o filho chega dizendo, né, que tem atração por um menino lá na escola. A mãe é que lida com isso, o pai tá nem aí. Eu disse que isso aí tá errado, e que em parte isso é um problema na verdade, eu botei a culpa na tradução, mas na verdade a culpa é no português. Tá. Porque Efésios 6:1, filhos, obedecei a vossos pais. Ali, em grego, se refere a pai e mãe. Mas aí no verso 4 diz: e vocês, pais, não provoquem a ira do filho. E aí pais pai ali homem. É só pai e homem. Ou seja, biblicamente falando, a responsabilidade para cuidar da criançada é do pai. É do pai. Aí ele não faz isso, não é? Isso não é estressado, não é destacado na igreja, que ele deveria fazer isso, até porque nem todo mundo consegue perceber essa diferença, não é? Por conta da versão.
E o resultado é que cai no colo de mamãe, né? Mamãe é que tem que resolver tudo isso, tem que fazer a disciplina, tem que corrigir, tem que estudar, ler para saber o que é que vai dizer para a criança quando chega em casa fazendo um monte de pergunta. Então, eu diria que um dos grandes desafios hoje para a mulher, respondendo a pergunta que vem lá da França, é essa influência na cultura e na sociedade do movimento feminista e os seus desdobramentos, para citar uma frente apenas, né? E teria outras frentes também, a ideia de casamento como sendo algo ultrapassado, namoro como sendo bem mais ousado do que era antes. Eu, quando namorava com a Minca, eu ia para casa dela, sentava na sala, a Cristina, que era a irmã mais nova, sentava numa cadeira, por ordem do pai. A gente ficava conversando, quando dava 10 horas, o pastor começava a ligar e desligar a luz, né? Para dizer com isso, 10 horas passa a hora de ir embora, né? Então, a gente fez recentemente um curso sobre feminilidade bíblica bem embasado e reformado, enfim. E a gente estudou muito esse detalhe, né? O papel da mulher de fato, a questão da submissão, da maneira como tem que ser, o casamento. A gente teve altas crises, porque aí você se encontra com a identidade que Deus tem pra você, mulher. Você precisa ser protegida, cuidada. E hoje em dia é o contrário. Tem sido o contrário, né? E parece que é pouco falado, né? O verdadeiro papel do homem, que Deus criou, e o papel da mulher. E quando a gente entende isso, facilita um pouco, né? Porque aí se o crente abre obedece, a cabeça. pronto, Sim, já abriu muito a nossa cabeça, né? Do tipo assim, meu Deus, ser homem também é muito difícil. É um peso... Lembra? Deixa eu dar uma estatística para você, ó. Lá em Efésios 5... Quando Paulo fala do papel do homem e da mulher, quando ele fala do papel da mulher como submissa ao homem, ele gasta 3 versículos. É o 22, 23 e 24. Aí ele vai falar do papel do marido, que é amar a esposa. 9 versículos. Eu acho que isso aí já significa alguma coisa, né? O papel do homem é bem intenso. Por isso que precisa acontecer de forma intencional um movimento pra gente ensinar os meninos, né? Porque a gente vai lá, se desdobra. Primeira semana a gente teve um desafio que a gente não podia nem reclamar e nem brigar, nem nada. Eu tive até febre. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser, né? Então, acho que precisa acontecer esse movimento mesmo, né? Da gente falar, da gente estudar a palavra. Eu não sabia. 3, 9... Não, também não. Já dá para começar por aí, né? Já dá pra dizer que o homem, coitado, dá até dó. Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Audio Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas. Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Audio Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante para nós. Falando em família... pastor, a gente vai agradecer ao nosso patrocinador Qualicare. Gente, é um sabonete líquido pro corpo, pra mão, maravilhoso. Nós super estamos indicando. E a gente tem cupom de desconto. Redireção 10. Redireção 10. E tem o Insta. Como que é mesmo, amiga? Viva Intense Oficial. Não, Viva Intense. É o Insta, Viva Intense Oficial. E o site é vivaintense.com.br. E a gente vai presentear a sua esposa pro senhor dar pra ela. Muito obrigado. Opa! Maravilhoso, ela vai amar. E o senhor também pode usar porque é pra família toda. E é cheirosíssimo. Tá certo. E a gente tem ajudado quem tem ajudado a obra, né? Muito obrigado, eu agradeço de coração. Ela vai amar. Leva pra Recife, todo mundo vai amar. Depois já ganhei coxinha, já ganhei. Viu? A Renata, o vídeo do Figo saiu de lá? Não, continua lá. A não ser que os pontistas boicotaram. Porque eu queria mostrar pra Renata, que fui contar a história da coxinha. Conta pra ela a história da coxinha, pastor. Aí a gente foi procurar o vídeo e não tava lá. Tiraram lá. Pois é, eu não me lembro onde é que eu tava. Eu fui comer... Chegou a hora da sobremesa, aí tinha uns figos muito bonitos, né? E tava na posição assim, né? Assentado na base e a ponta lá de fora, né? Aí eu peguei e fui tentar comer, né? Para mostrar que não, você tem que segurar a ponta e virar para poder comer. Mesma coisa coxinha de galinha, né? Só que todo mundo começa pela ponta, né? Fazer o quê?
O senhor gosta de coxinha? Entendi. Coxinha da Dimon. Ah, tá. Dirane falando. Última pergunta, porque a gente tá vendo ali, né, Matheus? O Matheus já fica assim, né? Mulher, essa também é pergunta internacional. Mulher que ele mais gosta na Bíblia. É verdade, é. Mulher que eu mais gosto na Bíblia. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Talvez eu apontaria para a Priscila, lá no livro de Atos. Ela, primeiro, o nome do casal é citado, aparece várias vezes no livro de Atos, né? As 2 primeiras vezes, se não me engano, é Áquila e Priscila. A partir do momento que eles orientam Apolo, que chegou lá em Corinto meio que confuso a respeito do Espírito Santo e da operação do Espírito Santo, parece que quem orienta ele foi a Priscila. A partir dali, Lucas, quando se refere ao casal, se refere mais umas 6 vezes, se refere já ao contrário, né? Como sendo Priscila e Áquila. Então isso, em termos de Novo Testamento, é único. E os estudiosos ficam perguntando, né? Por que ele parou de dizer Áquila e Priscila e Áquila? Aí disseram que ela teve dos dois era quem se destacava mais em termos de ministério. E eu gosto da Priscila exatamente por isso, porque eu creio que ela é um bom modelo para hoje. É uma mulher casada, debaixo da autoridade do seu marido, mas que tinha um ministério. E fica aí um bônus para o marido que apoiava e não ficava enciumado, né? Que às vezes o marido fica, quando a esposa começa a aparecer, a ter um ministério, aí ele já fica meio se sentindo para trás e não gosta de ser passado para trás, né? Você acha que isso é natural em nós, né, nos protestantes, ou é mais da cultura reformada? Eu acho que é mais da cultura latino-americana, né? A nossa cultura latino-americana, brasileira, onde o homem geralmente não tem nada a ver com o protestantismo, né? Eu creio que, biblicamente falando, não há dificuldade nenhuma, porque está dizendo que a mulher tem dons espirituais, está lá em Atos capítulo 2. Filipe, o diácono, tinha 4 filhas que profetizavam. 1 Coríntios 11, Paulo fala da mulher que ora e profetiza. Você tem o exemplo de Priscila no Novo Testamento. Tem uma relação enorme de mulheres no final de Romanos, quando Paulo fala daquelas que o ajudaram. E ele cita literalmente pessoas que ajudaram a ele, que foram cooperadoras dele. Então a cultura cristã, a cosmovisão cristã, na verdade, redime o papel da mulher de extremos, né? O machismo, o patriarcalismo e o feminismo também, né? Foi isso que eu quis dizer. Eu falei protestantismo, mas eu quis dizer exatamente isso, porque no nosso meio do cristianismo, mas aqui presbiteriano, enfim, a gente tem um pouco de... Todas as vezes que a gente faz um movimento, uma conferência, a gente recebe alguma, como diz o pastor Arival, né, os chatos do chat, falando que a gente tem que parar, que a gente não tem... Não, a gente não pode ser pastora. O resto, né, trabalhar para obra, enfim... Isso não tem... Desde que o nosso ministério lá em casa esteja cuidado também. Que é a primeira igreja. A primeira igreja. A casa. A primeira igreja, né? Perfeito. Eu vou fazer a última pergunta. Você disse isso há 2 perguntas atrás. Mas tem tantas aqui, pastor. Só que a gente fica olhando ali o cronômetro e a gente não queria te deixar embora, porque o privilégio aqui se estamos no princípio das dores. Essa daqui é lá da... Essa daí que eu queria que você perguntasse. Tá. De Goiânia. Sim, de Goiânia. Não. Sim, perdão. Essa pergunta, ela tem a ver Agora é a última mesmo, eu prometo. Não, tranquilo. Essa pergunta, ela tem a ver com o sermão escatológico de Jesus, que você tem lá em Marcos 13. Quando os discípulos perguntam para ele quais seriam os sinais da destruição do templo, do fim do mundo e da volta dele. Aí Jesus começa a enumerar uma série de acontecimentos, aparecimento de falsos profetas no nome dele. Ele fala de epidemias, ele fala de... Quem cita a palavra de epidemia é Lucas, na versão de Lucas. Mas ele fala de guerras e rumores de guerras. Ele fala da perseguição dos discípulos dele.
Ele fala das brigas familiares e separação de famílias por causa do evangelho, ele fala disso tudo. Ele fala da pregação do evangelho até o fim, né? E aí, quando ele está falando de guerra, ele disse que, ele diz literalmente assim: quando vocês ouvirem falar de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis, mas é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nossa. E ele chama isso tudo de princípio das dores. A figura que ele usa é uma figura de uma mulher que está grávida e ela está já com dores de parto. As dores vão aumentando, a frequência, aliás, a distância entre o espaçamento entre os espasmos vai diminuindo, está chegando a hora do menino nascer. Chega a hora do menino nascer, a dor é muito intensa e no meio de dores ela dá à luz o filho e vem o alívio. Eu sei direitinho porque eu acompanhei o parto natural dos meus 4 filhos. Né? A minha teve os 4 meninos, parto natural. Então, Jesus está dizendo assim: nós estamos agora vivendo aquele período que corresponde à mulher que está grávida e que já está sentindo o princípio das dores, mas ainda não é o momento. Essas dores vão ficar intensas, ou seja, o mundo vai ficando pior. A história vai se contorcendo, as situações vão ficando cada vez mais tensas, né? Mais difíceis. Até chegar o momento que Jesus chama de a grande tribulação, que corresponde à hora de dar à luz. Que é uma grande tribulação mesmo para a mulher, né? A minha filha mais velha, ela queria dar parto natural, foram horas. Nossa. Horas de sofrimento. Eu só ouvia os gritos. E eu cheguei pro meu genro e disse: rapaz, pelo amor de tudo, pede para fazer uma cesárea. Ela não quer. E ela estava lá gritando, né? Gritando. Foi uma experiência terrível, né? Eu não queria nunca mais passar. A minha esposa foi bem mais rápido, né? Aí, correspondente a esse período é a grande tribulação, período de grande perseguição contra a igreja, e o nascimento do filho corresponde à vinda de Cristo, e o julgamento final, e o novo céu, a nova terra e a eternidade. Então, ela pergunta se nós estamos vivendo o princípio das dores. Sim, estamos. É exatamente o período que Jesus diz que corresponde ao que a gente vive agora. Pastor, muito obrigada. E, gente, se você não teve sua pergunta respondida, a gente tentou correr aqui com o tempo, a gente sabe que... E a gente ainda quer autógrafo, né, Renata? Pastor, muito obrigada, de verdade. A gente está muito feliz. Nossa, a gente está se achando, pastor. Está se achando. Está se achando. Muito obrigada mesmo. Prazer é meu. E sempre que estiver por aqui... Agora é lá, né? Mas quando estiver por aqui, com certeza. É a honra e o privilégio. Eu já vou mandar um WhatsApp, ó. Quero aí. o senhor aqui, hein? Quando eu souber que tá em São Paulo. Até o próximo episódio, né, Renata? Até o próximo. Muito obrigada, gente. Um beijo. Até o próximo. Tchau.